Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW 2020. Pessoal, antes de iniciarmos a aula, eu só gostaria de fazer uma pequena correção. No início do vídeo anterior, eu falei que nós estávamos iniciando a aula 8, ou seja, eu errei, na verdade era a 7ª aula. Essa sim é a 8ª aula, então só para considerar que eu cometi esse pequeno erro. Então, agora cometendo, digamos assim, um acerto, vamos iniciar nossa 8ª aula. Nessa aula, pessoal, nós vamos trabalhar, ou melhor, nós vamos aprender a trabalhar com uma ferramenta que eu julgo ser uma das mais importantes do CorelDRAW, que seria a ferramenta Zoom. Nós obrigatoriamente, ou seja, todo e qualquer designer gráfico que trabalhe com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, qualquer programa de edição gráfica, tem que saber como é as funcionalidades de uma ferramenta Zoom, ou seja, uma ferramenta de ampliação. Então, para iniciarmos a nossa aula, a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Eu vou importar uma imagem aqui para dentro do Corel, então vou vir aqui no botão do importar. Lembrando vocês que vocês podem utilizar esse botão aqui, que tem a seta apontada para baixo, importar, ou as teclas de atalho Ctrl I, ou vocês podem vir aqui no menu arquivo e a opção importar. Ele mostra o mesmo desenho do botão e também a tecla de atalho correspondente a esse comando. No momento que eu cliquei, ele vai abrir essa caixa de diálogo para mim. Eu já deixei uma imagem selecionada para nós trabalharmos. Peguei essa imagem. Basicamente ele vai trazer aqui para a tela, eu vou dar um clique nessa imagem e aqui está ela posicionada na minha folha. Se eu quiser centralizar essa imagem, lembrando vocês que basta eu pressionar a tecla P no teclado, ele vai centralizar o centro da imagem com o centro da página, então ficou os dois alinhados. Então vamos começar a partir de agora com a ferramenta Zoom. A ferramenta Zoom, ela se encontra aqui na barra de ferramentas, ela é a 4ª ferramenta de cima para baixo. Então eu tenho aqui a primeira, segunda, terceira, quarta. A ferramenta Zoom eu posso selecionar ela de 3 maneiras. A primeira é o tradicional, eu posso dar um clique na ferramenta. Vocês notem que o botão do mouse, o cursor do mouse, ele mudou de uma seta preta para uma lupa com um sinalzinho de mais. Eu posso pegar através da tecla F2 no teclado, que antigamente era só ela que existia para esse tipo de atalho. E também eu posso, nos dias de hoje, eu posso utilizar a tecla de atalho Z no teclado. Então eu tenho 3 possibilidades de utilizar a ferramenta Zoom. Então assim, ó. A ferramenta Zoom, ela me dá a possibilidade de eu fazer ampliação com precisão de qualquer parte do meu trabalho. Então, por exemplo, eu preciso vir aqui e ampliar somente um desses 2 cachorros aqui que tem na foto. Então, eu posso me posicionar e posso dar o zoom. A primeira coisa que eu preciso fazer, como é muito pequeno, eu posso dar um zoom total nessa imagem. Então, assim, ó. Só lembrando vocês, quando eu quero dar o zoom, é a mesma coisa que nós utilizamos na ferramenta de seleção. Eu tenho que me posicionar, ir num ponto inicial, segurar clicado o botão esquerdo do mouse e arrastar. Dentro desta seleção pontilhada, o objeto que estiver ali dentro é o objeto que vai ser ampliado. Então, no momento que eu soltar o botão do mouse, ele ampliou o objeto para mim. Ah, mas eu quero, por exemplo, ampliar o focinho do cachorro. Eu posso vir aqui, segurar clicado e arrastar. Então, desta maneira eu fiz a ampliação do focinho do cachorro. Eu tenho aqui na parte superior, na barra de propriedades, eu tenho as opções de zoom. Ele me informa quantos % da imagem original foi dado de zoom. No caso aqui, 2095%. Então esse aí é o zoom. Eu posso também, através dessa tecla aqui, ó, ampliar. Eu vou ampliando mais ainda a minha imagem. Eu tenho o menos, que eu vou diminuindo a minha imagem, certo? E para esses 2 botões aqui, eu tenho teclas de atalho também no teclado. Por exemplo, para esse botão aqui, ó,
que é o ampliar, eu tenho a tecla de atalho Ctrl+. Então, se eu vir no teclado e pressionar as teclas Ctrl e mais, eu vou ampliando o meu objeto. Se eu der um Ctrl-, eu vou diminuindo a ampliação da minha imagem. Então, desta maneira aí eu posso fazer ampliação. Eu posso vir aqui nessa parte que ele está me informando que eu estou no níveis de zoom, que eu estou com 500%. Eu posso clicar na seta para baixo e aqui eu tenho outras opções. Por exemplo, 10%. Aqui eu tenho 25%, 75% e assim várias outras opções. Eu também posso vir aqui digitar uma porcentagem. Eu quero, por exemplo, 300%. Digito o número 300, dou um Enter. Ele vai ampliar a imagem para mim. Se eu quiser, por exemplo, assim, ó, essa imagem ela está, por exemplo, muito aqui embaixo e aqui em cima está sobrando. Eu posso vir com a ferramenta Zoom, tentar enquadrar. Eu posso utilizar as barras de rolagem do teclado, mas também eu posso pegar e pressionar a tecla F4. No momento que eu pressiono essa tecla, ele basicamente ele vai fazer o que? Ele faz o enquadramento da imagem na tela. Então ele vai pegar e vai enquadrar essa imagem na minha tela de uma forma que eu possa visualizar ela no seu tamanho real, ou melhor, no seu tamanho geral aqui na tela. Eu também posso, através da ferramenta Zoom, eu tenho também a parte do enquadramento do Zoom. Por exemplo, se eu der aqui um Shift F4 no teclado, ele faz o enquadramento da folha. Então, no momento que eu pressionei o Shift F4, ele pegou ele não deu um zoom na imagem, ele deu um zoom na minha folha. Eu tenho aqui as propriedades que seriam para encaixar, que seria pegar a imagem, ou também a tecla de atalho F4. Eu tenho a opção para a página. No momento que eu fiz isso aí, ele fez o enquadramento da página, ou seja, Shift F4. Eu tenho também a opção para a largura. Ele vai pegar e me dar um zoom na largura total da minha página. Não importa se ela ficar fora da visualização. E eu tenho para a altura. Ou seja, ele pega o seu zoom. Mas ele não é parecido com essa outra opção aqui, ó, para a página. Para a página, vocês notem que ele vai dar um espaço maior aqui, porque ele faz o enquadramento da página geral, mas ele deixa uma boa margem, tanto na parte superior e inferior. Se eu clicar aqui e vir para a altura, vocês notem que ele aproximou mais a visualização da minha página. Feito isso aí, eu tenho a opção aqui, por exemplo, da minha visualização, que nem eu comentei para vocês. Eu posso pegar e, através da lupa, selecionar um determinado ponto. Fiz uma seleção pequena, dei um zoom. Vocês notem que a precisão para visualização, para ampliação, ela é ótima. Por exemplo, tem uma manchinha que eu venho e selecione no momento que eu soltar a seleção, ele vai ampliar o máximo para mim. Notem que aqui está 30.110%, foi o que ele ampliou. Outra coisa que vocês podem utilizar é o scroll do mouse de vocês, ou seja, aquela bolinha que tem na parte de cima do mouse de vocês. Se vocês puxarem a bolinha para trás, vocês vão diminuir o zoom. Se vocês empurrarem a bolinha para frente, vocês vão ampliar, certo? Mas assim, ó, ele vai sempre ser baseado no local onde estiver posicionado esse cursor aqui no formato de lupa. Então, se eu vir aqui no nariz ou melhor, na boca aqui do cachorro e empurrar a seta do mouse, ele vai dar um zoom naquele ponto ali. Então isso é uma outra coisa muito interessante para vocês utilizarem. Além da ferramenta Zoom, dessa parte da ferramenta Zoom aqui, eu vou voltar aqui na parte das propriedades. Eu já expliquei esse botão que ele amplia e esse aqui diminui. Eu tenho também aqui a ferramenta aumentar todos os objetos, que seria o F4, cliquei, ele vai dar o zoom aqui. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou fazer mais dois objetos aqui, ó, um em cada ponta. E agora eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um zoom nessa foto aqui. Agora, se eu disser que eu quero aumentar todos os objetos
no momento que eu cliquei nesse botão ou pressionei a tecla F4, ele vai dar um zoom total baseado em todos os objetos que eu tiver na página. Não importa se eu tiver 300 objetos espalhados, ele vai dar um zoom total. Tanto é que ele vai reduzir o tamanho da visualização desses objetos. Vou deletar esses dois que eu não preciso mais. Vou dar um F4 aqui para enquadrar minha imagem e voltei para a ferramenta Zoom. Essa opção aqui, aumentar para a página, Shift F4, que seria aquele do fazer o enquadramento da página na tela. Esse aqui seria a largura da página, que seria, nós já vimos ali aqui na parte dessa caixinha, mas no momento que eu clicar, ele vai dar o zoom. E esse aqui, aumentar para a altura da página, que é aquele outro que nós utilizamos aqui na visualização. Uma outra coisa importante é esse aqui, ó. Eu vou puxar um objeto aqui de novo e vou puxar outro objeto aqui de novo. E agora, por exemplo, eu vou deixar esse objeto selecionado, poderia ser qualquer um. E eu vou dar um zoom nessa imagem aqui. No momento que eu vim aqui nessa opção aqui da lupa, peguei o botão e cliquei nesse outro botão aqui, ó, zoom para seleção, ou Shift F2, no momento que eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai dar um zoom no objeto que está selecionado. Não importa se eu tenho 300 objetos. Se um estiver selecionado, ele vai dar um zoom direto nesse objeto. Pressionar F4 novamente. Vou deletar essa imagem e vou deletar essa outra imagem. Vou dar um F4 no teclado para dar um zoom, um enquadramento nessa imagem. Então assim, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nessa parte da ferramenta Zoom, a ferramenta enquadramento. E dessa maneira, pessoal, dei uma boa praticada para vocês entenderem bem o funcionamento dessas duas ferramentas. Na verdade, a ferramenta enquadramento até vocês vão usar pouco, mas a ferramenta Zoom eu posso dar certeza para vocês que é a que vocês mais vão utilizar. E para finalizar a nossa aula, pessoal, eu vou passar para vocês assim, ó. Na ferramenta enquadramento, além de eu pegar e clicar nela e eu poder movimentar a imagem para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para me poder enquadrar essa imagem, lembrando que a tecla de atalho dessa ferramenta é o H. Eu também tenho a possibilidade assim, ó, eu tenho a possibilidade, por exemplo, eu não estou com a ferramenta selecionada, mas eu quero utilizar ela. Se vocês utilizarem segurarem pressionado a tecla Ctrl e pressionarem o scroll no teclado de vocês, no mouse de vocês, vocês conseguem mover tanto para a esquerda como para a direita. Se vocês segurarem Ctrl Alt e o scroll para frente ou para trás, vocês conseguem subir ou descer a imagem de vocês. Então, só para finalizar, essa ferramenta até na verdade eu vou dizer para você bem sincero que eu praticamente nem uso ela. Mas ela é bem interessante também para quem achar, digamos assim, uma utilidade nessa parte dessa ferramenta. Então assim, pessoal, na próxima aula vamos dar continuidade estudando as ferramentas do Corel. Lembrando, pratiquem bastante a ferramenta Zoom, conheçam, se adaptem bem com ela, que ela vai ajudar vocês em todos os trabalhos que vocês vão realizar daqui para frente. Um abraço a todos, pessoal, e até mais.